Estou muito confortável e estou muito realizado, que eu tenho certeza que eu vou entregar um clube completamente diferente do que eu recebi. Uma queda brutal de faturamento, clube na segunda divisão, sem receita de televisão. Então o clube, tecnicamente, do ponto de vista contábil, financeiro, ele estava absolutamente, não quero usar a expressão mais forte, mas ele estava indo para a insolvência. O meu objetivo é fazer a eleição mais limpa e transparente da história do Vasco. O Vasco foi fundado por remadores, era Clube de Regatas Vasco da Gama. A nossa origem vem do remo, então eu quero privilegiar o remo. A gente acha que esse canal hoje está meio truncado, digamos assim. Ele pode melhorar, ele tem condições de melhorar. Então é isso que a gente vai conversar. Então você vê que a conversa é no sentido de melhorar o processo de relacionamento com a SAF. A maioria dos clubes vai virar SAF, não tenho dúvida nenhuma, porque vai chegar uma hora que o clube não consegue andar pelas próprias pernas, senão ele não se torna competitivo. Quando eu cheguei, o balanço registrava uma dívida de 830 milhões e existiam também passivos não contabilizados porque ainda não tinham sido, não estavam ainda em fase de execução ou execução possível. Esses passivos que não estavam em execução somavam mais ou menos 200 milhões. Então a dívida do Vasco, se você somar 830 mais 200, dava 1 bilhão mais ou menos. Esse era o retrato da situação do Vasco quando eu cheguei, do ponto de vista de dívida, mais ou menos 1 bilhão de reais. Do ponto de vista de fluxo de caixa, quando a gente chegou, a gente devia o mês de outubro, novembro, dezembro, 13º e férias, equivalente a 5 meses de salário atrasado, perfeito? A gente pegou o clube saindo da primeira para a segunda divisão. A resultante é que você sai de um faturamento de 230, 240 milhões para 150 milhões, mais ou menos 140 milhões. A gente sai de um time de primeira divisão para a segunda divisão. Então eu tinha uma série de jogadores de primeiro que eu tinha que fazer acordos para eles saírem e não irem para a Justiça do Trabalho. E isso foi um trabalho difícil, muito difícil no início de fazer, mas a gente foi fazendo. Infelizmente ou felizmente, do ponto de vista de gestão, a gente teve que mandar 200 funcionários embora, porque a gente tinha uma folha muito inchada, a gente tinha perto de 720 funcionários, que era muito funcionário para a operação que a gente tinha aqui dentro. Então a gente foi ajustando o clube. Mas a tempestade foi perfeita pelo fato de a gente ter mais ou menos 1 bilhão, aí 830 de balanço, mais 200 milhões fora de dívida, uma queda brutal de faturamento, clube na segunda divisão, sem receita de televisão. Então o clube, tecnicamente, do ponto de vista contábil, financeiro, ele estava absolutamente, não quero usar a expressão mais forte, mas ele estava indo para a insolvência, vamos dizer assim. Time na segunda divisão, eu tendo que montar um time praticamente sem recurso, né? Muitos jogadores que foram contactados não queriam vir para o Vasco, sabiam que o Vasco não pagava em dia. Mas enfim, a gente começou um trabalho no futebol e começou um trabalho também do ponto de vista de gestão administrativa financeira. Essa dívida de 830 milhões, a gente logo no primeiro, não sei se no primeiro ou no segundo ano, a gente conseguiu já abaixar ela para 700 milhões mais ou menos, fazendo uma renegociação com a Receita Federal. Então a dívida, ao invés da nossa gestão de aumentar, ela diminuiu. Pela primeira vez em vários anos, a dívida parou de crescer e diminuiu.
saiu de 830 para 700, dívida contábil. A gente conseguiu colocar os salários em dia. No final do ano passado, a gente conseguiu também voltar para a primeira divisão. E também, quando saiu a lei da SAF, a gente se debruçou sobre a lei e viu que era um caminho que a gente deveria seguir. Por que esse caminho? Porque resolvia grande parte, 80%, 90% do nosso endividamento e resolvia também um problema crônico de capital. Você pode imaginar a gente conseguir essa parceria recebendo 700 milhões de reais e mantendo 30% de participação acionária. Quer dizer, é bastante relevante para a situação que você está. Me lembro que no início, logo nos primeiros 3 meses, a gente preparou o clube do ponto de vista institucional e do ponto de vista de processos internos para fazer a apresentação junto a investidores. Reunir 2, 3, 4, 5 vezes diversos fundos de investimento, investidores em potencial, mostrava a situação do Vasco, mostrava as projeções futuras de faturamento para os próximos 10 anos, etc., considerando que o Vasco ia voltar para a primeira divisão. Mas ali eu já senti uma dificuldade de captar, porque naqueles primeiros meses havia também um ruído de fora, dizendo que a eleição ia ser invalidada, que a eleição teve golpe. Isso criava uma instabilidade política muito grande. Os investidores, como é que eu vou colocar dinheiro, eventualmente pensar em colocar dinheiro se você não está assegurado na presidência? Tem um candidato aí que faz o discurso que teve um golpe, que você provavelmente vai perder na justiça a eleição. Então, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente passou por processos internos, administrativos, financeiros. A gente fez um livro, um book do Vasco, contando a sua história. E a gente foi a mercado prospectar investidores que quisessem investir no Vasco. A gente prospectou mais ou menos 60 investidores mundiais, quase todos interessados em esporte, em futebol, foram contactados no mundo inteiro. Recebemos 27 respostas dessas cartas que a gente mandou. Das 27 sobraram mais ou menos 5 propostas. Das 5 propostas a gente foi afunilando até chegar na 777. Considero, até o momento, a melhor negociação do futebol brasileiro. A gente recebe os recursos em 3 anos, 700 milhões de reais e transfere uma dívida que eu tinha de balanço de 700 milhões para a responsabilidade da SAF. Você vai ter 2 clubes, o Clube de Regata Vasco da Gama e o Vasco SAF. O Vasco SAF ficou responsável pelo futebol. Ficou com 70% e a associação ficou com 30%, mas a gestão do futebol é da SAF. E nós ficamos com o Clube de Regata Vasco da Gama. Preservamos todo o patrimônio do Vasco. A gente não vendeu nenhum patrimônio do Vasco. A gente é dono de São Januário, a gente é dono da Sete da Lagoa, a gente é dono do Calabouço. Então a gente preservou todo o patrimônio, transferiu a dívida e resolvemos um problema financeiro gravíssimo que provavelmente nos levaria à insolvência. A situação hoje, você tem uma gestão do futebol liderada pela SAF, totalmente profissional, com a experiência que eu tenho hoje dessa vivência. Mesmo que eu não tivesse feito essa transação com a 777, eu teria feito a separação do futebol da associação. Eu criaria o Vasco SAF, o Vasco com 100% das ações e ao longo do percurso aí a gente mais separaria, exatamente para ter uma gestão profissional. A relação fica melhor, fica mais saudável, tem menos interferência política, entendeu? E nós aqui temos que preparar o clube de regatas para o seu futuro. Então, como é que eu estou vendo? A gente acaba de publicar um balanço
tanto a SAF quanto nós publicamos o balanço no mesmo dia. Nós publicamos o nosso balanço com quase 60 notas explicativas. É um balanço de empresa listada na Bolsa. Então a gente hoje tem um clube, tem uma situação de balanço em que a gente tem um patrimônio de mais ou menos 140 a 150 milhões, uma dívida muito pequena. Essa dívida são de execuções que começaram a vir desses 200 milhões, aí começa a pingar a execução. Mas são execuções que você tem um prazo para pagar de 6 a 10 anos que entram pelo RCE. Então a gente não tem um impacto de caixa imediato, isso vai para o RCE. A gente tem uma perspectiva muito real de fazer a reforma de São Januário com recursos próprios, sem ir a banco, sem ir a terceiros para fazer essa captação. Isso vai trazer um valor para o nosso patrimônio de mais ou menos 500, 600 milhões com o estádio novo. Então a gente vai para um patrimônio de mais ou menos 700 milhões com mais 30% de ação da SAF. Então a associação nasce praticamente sem dívida, com caixa, pagando todos os salários em dia, 13º, férias, recolhendo todos os impostos, coisa que quando eu cheguei não funcionava dessa maneira. O meu legado está aí, está dado, com ampla aprovação também dos sócios, do Conselho Deliberativo. Isso foi objeto de consulta pública lá para os sócios, aprovação de 80% mais ou menos. É óbvio que tem sempre uma minoria que acha que não era a melhor solução. A melhor solução, talvez, para eles fosse ficar do jeito que ficava. Mas eu, como gestor, como presidente do clube, sabendo de todas as dificuldades e, ao mesmo tempo, das oportunidades que estavam aparecendo, decidi por esse caminho. Acho que esse é o caminho do Vasco. Se a gente tiver juízo, se a gente tiver bons sucessores aqui na presidência, a gente vai ser um clube forte, competitivo e saudável para os próximos anos. A gente trouxe um investidor relevante para o Vasco, coloca muito dinheiro e se responsabiliza por muita dívida. O que eu quero, o que o vascaíno quer? Que esse investidor que fez isso, aporte capital e se responsabiliza pela dívida, tenha sucesso. Porque o sucesso desse investidor é o sucesso da torcida do Vasco. Ele só vai ter resultado, só vai ter lucro, só vai se beneficiar dessa operação que ele fez se a gente conquistar títulos, se essa marca valorizar. Então, é preciso que a gente entenda isso. O sucesso do investidor é o sucesso do Vasco. A gente é um parceiro deles. Eles vieram para cá com esse objetivo. Eles querem esse objetivo de ganhar título, de conquistar vitórias, valorizar a marca e, se possível, sei lá, um dia, sei lá, quando não sei nem se eu vou estar aqui, vender isso para um outro investidor que queira fazer mais ainda do que eles fizeram. E esse é o mundo hoje do futebol. É uma tendência, se você olhar aí pelo futebol mais organizado no mundo, são empresas hoje que estão investindo no futebol, porque o próprio clube não tem capacidade de investimento. Não há recado suficiente para fazer um investimento relevante. Dos 30 principais clubes do mundo, 28 são clubes empresa. Então esse movimento está começando a acontecer no Brasil, está começando. A maioria dos clubes vai virar SAF, não tenho dúvida nenhuma. Porque vai chegar uma hora que o clube não consegue andar pelas próprias pernas, senão ele não se torna competitivo. Estou muito confortável e estou muito realizado, que eu tenho certeza que eu vou entregar um clube completamente diferente do que eu recebi. Então é isso, a gestão é essa aí que você acabou de ouvir, pô. Logo que eu assumi, eu fui na prefeitura falar com o Eduardo Paes. O prefeito é um vascaíno histórico, frequenta aqui, às vezes em dia de jogo, vem aqui. Eu fui fazer uma visita de boas-vindas lá a ele. Conversando com ele, ele falou: pô, Salgado, aqui não tem dinheiro.
eu vou tentar ajudar o Vasco aí, vamos ver se surge alguma coisa aí que eu possa ajudar e tal, papapá. E depois 2 ou 3 vezes indo lá e conversando com ele, surgiu a ideia de a gente potencializar o crédito de construção aqui de São Januário. O que é isso? A gente tem uma área imensa aqui. Essa área imensa, ela é medida, tem uma medida que diz qual seria o potencial de construção aqui em São Januário. Imaginando que eu fosse parar com as minhas atividades aqui e fosse fazer, digamos, entre aspas, uma série de edifícios aqui para vender. Então isso tem um cálculo que é feito. E aí a gente definindo esse potencial de construção, a gente vai para o mercado vender esse crédito de construção. Quem que compra esse crédito de construção? Empresas, normalmente construtoras, que precisam construir em alguns lugares da cidade um pouco acima do gabarito. Então ele pega o meu crédito e me paga para construir numa outra área. Eu recebo esse crédito para fazer a reforma de São Januário. Esse crédito é carimbado para a reforma. Eu não posso pagar dívida, não posso contratar jogador, não posso fazer nada. Esse dinheiro é alocado 100% para fazer a reforma. Agora, para viabilizar isso, a prefeitura tem que fazer um decreto. Esse decreto tem que ir para a Câmara dos Vereadores e a Câmara dos Vereadores aprovar. Em que fase está? O decreto está pronto, tem uma outra operação de crédito de construção que está em fase final, e as 2 operações vão entrar juntas na Câmara dos Vereadores para serem aprovadas, e aí sim eu vou para mercado vender o meu crédito de construção. Entre parênteses, está praticamente vendido, está vendido. Não vamos imaginar que esteja vendido. Então, só falta esse decreto entrar na Câmara dos Vereadores e ser aprovado. Mas o importante é o encaminhamento, está encaminhado, isso vai acontecer. Espero que ainda possa acontecer no meu mandato. Se não acontecer no meu mandato, eu vou entregar isso para o próximo presidente, já tudo encaminhado. Estou muito confortável e estou muito realizado, que eu tenho certeza que eu vou entregar um clube completamente diferente do que eu recebia. Já existem as empresas interessadas, eu fiz algumas visitas em empresas aí e não vejo nenhum problema, ao contrário, eu acho que a gente tem uma demanda até maior daquilo que a gente tem para vender, então estou absolutamente tranquilo em relação a isso. E pelo estudo, o cálculo básico teria qual é a área e qual é o potencial? O projeto original que a gente está trabalhando é um projeto do arquiteto Sérgio Dias, sim, cuja maquete tem até aí na loja. Perfeito. Capacidade de 43 mil lugares e um custo de construção hoje atualizado deve estar em torno de 500 milhões mais ou menos. E o potencial construtivo ele bate com esse valor? Chega muito perto disso aí, E aí o restante... Qualquer coisa que falte, a gente tem margem de manobra, tem camarotes aí para vender, tem uma série de alternativas, né? A gente chegou com 2 CTs. O CT da Washington Luiz, que é o CT da base, tinha um campo só e uma estrutura assim ainda muito incipiente. A gente, terminando esse mandato, a gente está com o CT completo, com 4 campos, ainda dá para fazer mais um campo, mas hoje já tem 4 campos, com uma estrutura boa, a base toda já está indo para lá. Assim como o CT profissional, a gente encontrou o CT profissional em pleno funcionamento. Foi um movimento espetacular dos sócios que contribuíram, fizeram um crowdfunding na administração do Campelo, movimento único. Foi feito aquele CT, obviamente que ele tem limitações, é precário, não é que seja precário, mas ele pode melhorar muito. Quais são as condições para haver melhora no CT de Duque de Caxias e no CT profissional? Tem que haver uma titularidade. A gente tem que resolver o problema fiduciário ali. O CT
O CT profissional é comodato, aquilo ali é uma cessão, mas não é propriedade do Vasco. A mesma coisa ali em Caxias. A gente está trabalhando para ter uma escritura de posse para 777, não do CT de profissional e no CT de Caxias. A gente já teve lá na prefeitura, inclusive uma das visitas foi com o Luiz Melo e foi abordado esse assunto. Eles estão vendo lá qual é a solução que eles podem dar. Então, a partir do momento que a 777 tenha a escritura de posse de Caxias e do CT profissional, aí ela começa a investir pesado lá, tanto num quanto no outro. Mas não tem uma data específica? Não tem data, porque a gente depende de órgãos municipais, né? E Caxias talvez até federais, aí, por conta de SPU, etc. Ontem a gente fez a apresentação do basquete. O basquete está sendo patrocinado por 3 empresas, você viu lá, né? Sim. Então, a gente não usa nenhum recurso da associação, do caixa da associação, para investir no basquete. Ele é completamente autofinanciado. Os outros esportes todos que eu citei aí, que a gente disputa, também são autofinanciados. Agora, vai abrir uma janela grande de oportunidade quando a gente conseguir tirar a nossa certidão do imposto de renda, que também está há alguns anos, a gente não consegue, porque a gente não vinha pagando os impostos em dia. O senhor diz a CNDES, né? A CNDES. Então, a gente agora, como já está pagando os impostos em dia, como a gente está regularizado nessa situação, a gente está em cima para receber essa certidão. Uma vez que a gente receba a certidão, a gente vai começar a captar recursos incentivados e vai montar times. Eu acho que o primeiro recurso incentivado deve ir para o remo. O Vasco foi fundado por remadores, era Clube de Regata Vasco da Gama. A nossa origem vem do remo. Então eu quero privilegiar o remo, depois podendo captar para basquete feminino, para voleibol feminino. Isso aí, a janela de oportunidade está aí, a gente vai analisar qual o esporte que tem mais mídia, que tem mais visibilidade, que isso que interessa e alavanca o patrocinador. E aí a gente começa a botar esse projeto olímpico em pé, né? O meu objetivo é fazer a eleição mais limpa e transparente da história do Vasco. Você vai ter pela primeira vez uma eleição que não vai ser contestada na justiça. Não há possibilidade, porque todos os processos internos aí de cadastro, de providências a serem tomadas, já foram tomadas, a gente só está checando todo mês, mas a gente vai ter uma eleição transparente, limpa, organizada. É o meu sonho, porque eu também já fui candidato aqui em 97, perdi uma eleição, posso nem dizer como para você aqui, porque é ruim para nós vascaínos, é motivo de vergonha, como foram várias eleições aqui, né? Acabou isso. Esse é um legado que a gente quer deixar também, de eleição limpa, sem contestação na justiça, etc. O segundo ponto é se eu vou ser candidato ou não. Eu ainda não me defini se vou continuar ou não. Na minha diretoria tem candidatos potenciais que poderiam seguir como presidente do Vasco em sintonia com a nossa gestão. O importante é, se eu não for candidato, ter um candidato com as minhas ideias, com tudo aquilo que a gente fez, já com experiência de gestão por estar aqui dentro. Seria importante para mim ter esse candidato. Mas a gente está para definir, ainda não tem uma data para definir isso. Tem um movimento já de lançamento de candidatura, acho saudável que elas venham, não tem problema nenhum. Mas acho que em algum momento a gente vai se definir. Ou eu vou ser candidato, ou eu vou fazer um candidato nosso. Por tudo que a gente apresentou, por tudo que a gente tem feito, eu acho que as nossas chances são muito elevadas. Mas vamos ver, né? Ainda tem tempo.
A gente fez uma avaliação essa semana que passou, e a gente achou que algumas coisas a gente precisava dialogar com a SAF. A gente precisava ter uma conversa sobre alguns assuntos que a gente julgava pendentes em relação à SAF. A gente colocou em ordem de prioridade, acho que 3 assuntos, tentar saber mais ou menos quais são os planos do ponto de vista de janela que vai haver, se vai haver contratação, etc. Depois a gente também tentar fazer uma avaliação, conversar sobre o que tem saído na mídia em relação a dívidas que não estão sendo pagas e, principalmente, estabelecer um canal melhor de comunicação entre a SAF e a instituição. A gente acha que esse canal hoje está meio truncado, digamos assim. Ele pode melhorar, ele tem condições de melhorar. Então é isso que a gente vai conversar. Então você vê que a conversa é no sentido de melhorar o processo de relacionamento com a SAF. Me dou muito bem com os diretores da SAF, com o Juan, com o chairman da companhia, que é o Josh. Com todas as pessoas da companhia, a gente se dá muito bem, não tem nenhum problema de diálogo e a intenção é só melhorar esse diálogo. É um parceiro extremamente relevante, importante para o futuro do Vasco. Eu tenho a maior consideração, a maior estima pela 777 desde o início. Então a gente vai fazer essa reunião no sentido de melhorar o relacionamento e tocar em alguns pontos que a gente acha importantes. Não, a relação lá fora é a melhor possível e aqui dentro eu vou dizer também que é boa a relação. Não posso me queixar da relação aqui não. As pessoas que estão aqui na SAF a gente sempre teve um tratamento bastante cordial de ambas as partes. Agora, a gente tem que melhorar em alguns pontos esse relacionamento, esse processo, né? A gente está passando por uma experiência inédita depois de tantos e tantos anos. Quer dizer, a SAF acabou de chegar, a gente tem 6 ou 7 meses de SAF, né? Então, você pode imaginar que ajustes têm que ser feitos ao longo desse início aí de integração, né? E é isso que a gente está buscando para melhorar essa integração.